Meus irmãos, quero trazer à memória de vocês uma situação que recentemente aconteceu aqui em Belo Horizonte. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, nós tínhamos um homem que era um pastor conhecido de uma grande igreja aqui em Belo Horizonte, e ele teve um infarto e faleceu. Esse homem, ele era um homem conhecido publicamente, porque era um homem que havia cometido um crime terrível, que havia assassinado uma moça nos anos 90. Todo o Brasil conhecia e todo o Brasil soube desse acontecimento terrível. Mas fato é que este homem, depois de algum tempo, ele veio à fé. E quando isso aconteceu, eu não me recordo exatamente desse período, mas lendo alguns textos e lendo alguns relatos e vendo alguns relatos, eu me lembro que a comoção no Brasil foi gigantesca quando foi sabido que ele estava em uma igreja. E aquilo trouxe choque, porque a compreensão e a nossa lógica é a seguinte: como pode um assassino, depois de haver feito um crime, cometido um crime tão terrível, pode dizer que se arrependeu desses crimes terríveis que havia cometido e havia se convertido ao Senhor? Como alguém pode dar crédito a essa fala? E aqui eu não quero entrar no mérito do que realmente aconteceu, se ele realmente se converteu ou não, mas eu quero trazer a você esse senso de justiça falho que nós temos. Quantas vezes nós impedimos, com aspas aqui, a entrada de muitos no reino de Deus, por acharmos que são indignos por aquilo que haviam cometido. Mas o texto de hoje, o texto que vamos ler hoje, é um texto extremamente valioso, não só para nós hoje aqui, a Igreja do Senhor aqui, mas para todos os tempos, em todas as épocas. Porque um texto claro que demonstra que a graça de Deus não possui barreiras. Que a graça de Deus pode alcançar o pior dos pecadores e transformá-los em instrumentos para a glória do nome do Senhor Jesus. Havia uma luz no caminho de Paulo. Este homem que era notoriamente conhecido como um grande assassino, como um grande perseguidor, como um homem que odiava o povo de Deus e odiava o Senhor. Havia uma luz no meio do caminho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Vamos ler então do verso de número 1 ao verso de número 19. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz brilhou no céu ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu em uma visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo.
Imediatamente caíram dos olhos de Saulo algumas coisas parecidas como escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Senhor, esta é a tua palavra. Pedimos a ti graça para que sejamos instrumentos de ti aqui nesta manhã. Que eu não seja um empecilho, Pai, para a pregação da palavra. Ao contrário, que eu seja um instrumento para que o teu povo seja animado, fortalecido e exortado, Pai, naquilo que o Senhor deseja fazer entre nós e em nós. Nossa oração é em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Saulo, então, era este homem, este criminoso, talvez tido como o pior dos piores, o mais agressivo. De maneira que o texto que nós lemos aqui diz logo no primeiro verso que Saulo, ainda respirando, e essa expressão é como se ele estivesse bufando como um touro bravo, se preparando para chifrar alguém que estivesse na sua frente. Saulo ainda respirando ameaças e morte contra os santos de Deus, contra o povo do Senhor. Este Saulo, que é apresentado para nós no capítulo 8 de Atos, que lemos. Ao final, ele estava acompanhando o apedrejamento de Estevão. Saulo provavelmente acompanhou não só o apedrejamento, mas também todo o discurso de Estevão, toda a sua interpelação diante do Sinédrio, porque este Saulo era um homem conhecido naquela região. Ele mesmo disse sobre si que era um homem da própria linha dos fariseus, um daqueles mais rígidos, uma das seitas mais rígidas do judaísmo. Além disso, era aquele que havia aprendido com um outro homem que também nós já vimos aqui, um tal de chamado Gamaliel, um homem sábio também do Sinédrio. Este Saulo, que estava ali, era um ferrenho perseguidor. E nas palavras dele mesmo era aquele, quando diz em Gálatas no capítulo 1, no verso 13 e 14, porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. Esse era Saulo. Essa era a vontade de Saulo. Esse era o propósito de Saulo: perseguir, destruir, matar a igreja de Deus. E ele diz no verso 14, a minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos na minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Este Saulo era este homem, um homem que provavelmente tinha muito conhecimento. Saulo era de uma cidade chamada Tarso, uma região fora da Palestina, numa região fora daquele território de Israel que nós estamos acostumados. Provavelmente Saulo era um judeu da dispersão, um judeu helênico, que estava no mundo romano naquele período. Por isso mesmo ele também é cidadão romano. E provavelmente falava muitos idiomas, além do hebraico, que era utilizado nas sinagogas e no contexto de literatura litúrgica do culto de Israel. Falava provavelmente o aramaico, que era a língua que era falada na Palestina naquele período. Essa língua que foi originada, que veio do exílio babilônico. Os judeus deixaram de falar o hebraico e começaram a falar o aramaico. E então também provavelmente falava grego e provavelmente latim, que era a língua oficial do Império Romano, ou seja, um homem letrado, que aprendeu com um dos grandes e melhores sábios dos judeus, do farisaísmo, que era Gamaliel, aquele homem sábio, que disse diante do Sinédrio, adiante de Pedro e de João, cuidado, homens, o que vocês vão fazer com estes aí, porque se eles forem de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. E este mesmo Gamaliel ensinou, de fato, para Saulo tudo o que ele sabia. E ele deixa claro para nós que a sua concepção, a sua vida, o seu propósito era destruir os chamados cristãos. Destruir aqueles que estavam se desviando do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. A missão sanguinária de Saulo estava acontecendo e ele estava por cumprir mais uma etapa destas. O texto de Atos, no capítulo 8, nos diz que logo após todas essas coisas, começa uma grande perseguição em Jerusalém. E esta perseguição foi causada justamente por Saulo. Este homem que se levanta e com todo o apoio do Sinédrio, com o apoio do sumo sacerdote, o mesmo sumo sacerdote dos tempos de Jesus, provavelmente Caifás, com o apoio de todos, Saulo inicia sua jornada de perseguição, não só nos territórios da Palestina, mas também para os territórios além da Palestina, onde haviam muitos judeus. E Damasco era uma dessas cidades. Damasco é uma das capitais mais antigas do mundo, viu, gente? Uma cidade histórica, muito, mas muito antiga. E é sabido que neste período,
pelo historiador Flávio Josefo, ele dizia que havia mais de 10 mil judeus em Damasco. Provavelmente existia uma grande comunidade judaica ali, naquele período, e Saulo já imaginava que a fé cristã, que essa seita do Nazareno, que esta seita deste Jesus chamado o Cristo por estes homens, já havia chegado provavelmente em Damasco. E não só em Damasco, mas muitas outras cidades ao redor. Então, a empreitada que Saulo inicia é a de limpeza. Limpeza, perseguição, extermínio. Essa era a vontade de Saulo, gente. Esse era o propósito que Saulo estava cumprindo aqui. E ele pensava e tinha uma certa convicção em seu coração de que ele estava fazendo isso com o aval, com a graça, com o favor do Deus vivo. E ao fazê-lo, Saulo então está indo em direção a esta cidade chamada Damasco. Mas é neste caminho para Damasco que Saulo é ofuscado pela luz gloriosa de Cristo Jesus. Um evento que muda significativamente a história da igreja e muda significativamente a nossa história, porque este evento é relatado por Lucas não somente uma vez aqui em Atos capítulo 9, mas é relatado por Lucas 3 vezes. Saulo conta esta história diante dos reis em quem ele vai diante para testemunhar a respeito da fé. Saulo conta essa história porque, de fato, ela é um marco para a nossa história. E, de fato, a partir da conversão de Saulo, o cristianismo é elevado a um novo status de expansão, cumprindo a grande comissão. Saulo é um instrumento nas mãos do Senhor para que o evangelho alcance muitos gentios. E graças a Deus por isso, porque nós somos gentios e estamos aqui hoje ouvindo a mensagem do evangelho que chegou até nós também pelos esforços do apóstolo Paulo. É interessante, meus irmãos, que existe na vida de Saulo, então, uma grande quebra de paradigmas. O primeiro, Saulo percebe que as paredes teológicas de um conhecimento que ele tinha estavam sendo rompidas. E como eu disse a vocês, Saulo era de uma das seitas mais ferrenhas do judaísmo, que eram os fariseus. E eles eram conhecidos justamente pelo seu zelo excessivo a respeito de todo o ensino do judaísmo do segundo templo. E eu vou explicar isso para vocês. Por que a gente entende que os fariseus estavam equivocados em seus entendimentos? Porque Jesus teve diversos embates com estes mesmos homens em seu período ali de discipulado na Galileia. A verdade é que os fariseus, eles são uma dessas tribos originadas após o exílio babilônico, após a dominação de Alexandre o Grande e após a revolução chamada Revolução dos Macabeus, que acontece em Israel para libertar o povo do domínio macedônico. Acontece que ali se originam algumas dessas seitas que nós conhecemos no Novo Testamento. Os fariseus, os saduceus e os zelotes. A palavra zelo tem a ver com zelotes mesmo, né? Os zelotes eram aqueles que tinham um zelo tão excessivo, mas de uma maneira política. O objetivo dos zelotes era livrar Israel do domínio político de Roma. O zelo, que também era existente nas outras tribos, por assim dizer, era demonstrado de uma outra maneira. E os fariseus eram conhecidos por terem elevado o rigor excessivo à lei, de maneira que o povo estava subjugado, seja pelo domínio de Roma, ou seja pelo domínio religioso dos fariseus, que eram intocáveis. Que eram aqueles, como Jesus mesmo disse, que eram aqueles que se juntavam nas praças e oravam em voz alta, demonstrando que eles eram santos verdadeiramente, enquanto todos os outros precisavam comprar a santidade deles. Jesus os chama de guias cegos. Então nós percebemos de fato qual era a realidade religiosa naquele período. E além disso, qual era a realidade religiosa, ou o conhecimento teológico, por assim dizer, que Saulo carregava consigo. Esta era a realidade. E uma das palavras de Jesus mais significativas para a vida de Saulo, que se aplica não só à vida de Saulo, mas à nossa, é quando Jesus diz: não se pode colocar vinho novo em odres velhos. De fato, o que estava acontecendo aqui, na vida de Saulo e na vida de todos aqueles que estavam vivendo nesse período, era um momento de romper as barreiras. O evangelho estava se expandindo de uma maneira que o judaísmo, como era conhecido, não conseguiria conter. Portanto, essa expansão é um momento onde isso alcança a vida do apóstolo, no caso, antes de ser apóstolo, Saulo aqui. Deus permanece sendo o mesmo. Saulo cria, de uma certa maneira, no mesmo Deus, o Deus vivo, aquele Deus que havia se revelado a Moisés, o mesmo Deus que nós cremos, meus irmãos.
Mas a verdade é que os óculos que Saulo usava para enxergar este mesmo Deus não estavam ajustados para a verdadeira face de Deus que havia se revelado, a face de Cristo. Então, quando Saulo olhava para Jesus, ele não via a glória de Deus, como diz o escritor de Hebreus, que o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus, que Jesus é aquele pelo qual Deus fala ao povo, depois de ter falado por meio dos profetas. Saulo não conseguia enxergar isso, antes ele enxergava simplesmente um homem desorteiro, que estava tentando bagunçar aquilo que estava completamente ajustado. Essa era a realidade. E nós aprendemos, meus irmãos, nesse texto, 3 lições que são importantes para que a gente permaneça entendendo qual é a natureza da nossa fé. A natureza da nossa fé, ela é de fato gloriosa, poderosa. Deus manifesta o seu poder entre nós e em nós a partir do Espírito de Deus. Mas também nós entendemos um pouco do que aconteceu e de como a palavra de Deus ela é essencial para transformar as nossas percepções, para que sejamos ajustados corretamente, com o óculos corretamente ajustado, para que possamos contemplar este brilho, a glória de Deus que brilha no meio dos nossos caminhos. A verdade é que, assim como Saulo, todos nós fomos interceptados por Jesus. Jesus interceptou cada um de nós aqui em algum momento da sua história. Enquanto estávamos ainda a cumprir os nossos intentos pecaminosos, os nossos desejos pessoais, Jesus é esta luz que brilha em meio à nossa própria escuridão e nos derruba ao chão, de maneira que nós somos parados e agora precisamos contemplar verdadeiramente quem Cristo é. Portanto, a primeira lição que se encontra aí do verso 1 ao verso 2, Saulo vivia o zelo pelo zelo, um objetivo pelo próprio objetivo, um objetivo com um fim em si mesmo, e o fim do seu zelo não era agradar a Deus, mas era cumprir aqueles requisitos que estavam diante dele mesmo e diante dos quais os comissionaram para fazê-lo. O texto diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. O objetivo de Saulo, então, não era que aqueles irmãos que estavam na sinagoga de Damasco fossem reconduzidos ao judaísmo. O objetivo de Saulo era exterminá-los. Saulo queria tirá-los do convívio das sinagogas para que eles não fossem péssimas influências para os outros judeus que estavam em Damasco. Esse era o objetivo. E o texto nos deixa claro que essa aspiração de Saulo pela morte, pela prisão destes homens e dessas mulheres, o texto deixa claro, Lucas destaca isso para nós, de que eram tanto homens como mulheres, não importava quem era que estava diante de Saulo. Se você crescia em Jesus como sendo o Cristo, você seria completamente tirado do seu ambiente e seria levado preso a Jerusalém. Para que finalidade, meus irmãos? O que acontece em Jerusalém, na verdade, é o que nós já sabemos. É o que aconteceu com Estevão. Esses seriam levados diante do Sinédrio para deporem porque criam em Cristo. E assim, quando fizessem, seriam levados a julgamento, para que então, se fossem condenados, seriam apedrejados. Assim como Estevão foi. Assim como outros mártires na história da igreja foram. O objetivo de Saulo era este. Não só isso, Lucas nos deixa ainda mais claro que quem passa esse objetivo a Saulo, quem transfere a ele essa responsabilidade, é este conselho chamado Sinédrio, aqui representado pelo sumo sacerdote. Um homem poderoso, que deveria ser aquele que ofereceria sacrifícios do povo de Israel ao Deus de Israel. Aquele que ofereceria sacrifícios, como nós temos estudado em Levítico, aqui na nossa escola bíblica dominical. Aquele homem que seria um representante diante de Deus para conduzir aquela nação diante de Deus. Este homem aspirava pela morte daqueles que eram seus opositores. E num intento, não, meus irmãos, não pense aqui que Caifás estava preocupado de fato com a sua teologia. Provavelmente o Sinédrio não estava preocupado com os textos bíblicos, com a sua devoção à Torá. Não, eles estavam preocupados com o seu reinado que havia sido ameaçado por conta de Jesus Cristo.
Jesus declara em Mateus, no capítulo 23, claramente, em alto bom som, de que aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles que eram religiosos, que deveriam ser instrumentos nas mãos de Deus, que deveriam ser exemplo para a comunidade. Jesus disse: vocês são raças de víboras. Não entram no reino de Deus e impedem que outros entrem. Esta é a declaração de Jesus. Se você ler Mateus capítulo 23, você vai ver uma série de declarações chamadas de ais, onde Jesus declara: ai de vós, fariseus e escribas hipócritas. E ele começa a descrever uma série de pecados que estes homens cometiam. Ou seja, os intentos aqui de Caifás e do Sinédrio não eram bons. As suas intenções estavam claramente expostas e escancaradas aqui para nós a partir das Escrituras. E nós sabemos que Saulo simplesmente foi mais um instrumento nas mãos de Caifás para que pudesse acabar com qualquer possibilidade de que houvesse alguma mudança naquela realidade. É interessante que Lucas também nos diz que a referência que ele usa aqui para aqueles que são chamados cristãos é daqueles que eram do caminho. Lucas diz aí, logo no verso 2, a fim de que caso achasse alguns que eram do caminho. Essa expressão do caminho provavelmente tem a ver com as falas de Jesus aos discípulos, dizendo: eu sou o caminho. Ou seja, aqueles que seguiam Jesus, que estavam no caminho, eram do caminho. Essa era a declaração aqui que Lucas faz. E ele diz: tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Saulo então estava indo em direção a esta cidade de Damasco, com esta finalidade. A intenção dele, neste zelo, pelo zelo, era cumprir as ordens que ele havia recebido dos fariseus. Era fazer aquilo que na sua consciência era claramente a vontade de Deus para Saulo. Claramente era perseguir aqueles que eram do caminho. E este zelo, Saulo vai descrever para nós em Atos, no capítulo 22, da seguinte maneira: eu, judeu, nasci em Tarso da Sicília, mas fui criado nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Assim como todos vocês são no dia de hoje, persegui este caminho aqui, usando a mesma referência que Lucas usa, até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Era de conhecimento público que Saulo era desta maneira. Deles eu recebi as cartas para os irmãos de Damasco e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém e os que também lá estivessem para serem punidos. Esta era a realidade. Paulo então era um homem claramente cegado pelo zelo. O zelo o consumia, mas não um zelo pelo Senhor, não um zelo pela vida de Deus, não um zelo pelo arrependimento talvez na concepção dele daqueles irmãos que estavam se desviando, mas um zelo que era sanguinário, um zelo que mudava a sua percepção de realidade. Este zelo consome Paulo de maneira que ele pensava que matar os cristãos era agradar e fazer a vontade de Deus. Esse texto de Atos deixa claro que não haviam critérios para aqueles que deveriam ser mortos. Simplesmente homens, mulheres, idosos, crianças, crendo em Jesus, deveriam ser levados a Jerusalém. Deveriam ser levados para serem punidos. Meus irmãos, e a pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte: quantos de nós será que estão cegos pelo zelo, no simples zelo? Será que a nossa fé, o conhecimento que temos de Deus, será que este conhecimento nos torna cada vez mais próximos do Senhor, de maneira que nós tenhamos amor por aqueles que estão ao nosso redor? Ou será que o nosso zelo nos consome a maneira que sejamos levados, assim como Paulo, a sermos violentos? Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o que eu mais vejo hoje nas redes sociais é o zelo pelo zelo. São pessoas tentando provar os seus pontos, sejam eles doutrinários ou não, bíblicos ou não, sobrepujando a realidade pessoal daqueles indivíduos com quem falam. Pessoas que não agem como se aqueles que estivessem do outro lado fossem também, talvez, pessoas que deveriam ser alcançadas pela graça de Deus. Será que há em nós zelo pelo zelo? Um zelo com a finalidade de sermos simplesmente zelosos? Um zelo com a finalidade de agradarmos os nossos padrões pessoais? Ou os nossos padrões morais? Ou os nossos padrões teológicos, por assim dizer? Será mesmo que este zelo está consumindo a nossa visão e a nossa percepção,
de maneira que nós nos esquecemos deste caráter glorioso de Deus que se revela a nós? Será que nós nos esquecemos que nós estamos nos relacionando com uma pessoa, Jesus Cristo? Será que nós nos esquecemos que a experiência da fé é pessoal, no sentido de que nós nos relacionamos com Cristo Jesus? Ou será que nós achamos ou estamos nos debruçando sobre este livro como se ele simplesmente fosse um livro técnico? Como se eu dominasse todo o discurso? Será que eu estou preocupado em como eu estou performando no culto público? Será que eu estou fazendo orações bonitas? Será que eu estou agradando o meu pastor quando eu oro de tal forma? Ou quando eu ajo de tal maneira? Será que é o zelo pelo zelo? Ou será que este zelo nos conduz a honrar o caráter do Deus que se revela a nós? Este Deus que se revelou ao povo de Israel. O povo de Israel abandona este zelo. O povo de Israel troca o zelo de Deus pelo zelo humano, pela vontade de agradarem a si mesmos. Será que nós estamos vivendo assim? Paulo diz a respeito dos seus compatriotas o seguinte em Romanos, no capítulo 10, verso 2. Porque eu dou testemunho a favor deles, de que eles têm zelo por Deus, porém não têm entendimento. Será que o nosso zelo é um zelo sem entendimento? Será que nós estamos discipulando os irmãos a conhecerem de fato o Cristo que se revela a nós pessoalmente? Esta pessoa que é Jesus, que é a expressão máxima do ser de Deus, será que nós estamos conduzindo os nossos irmãos a conhecerem a Jesus? Ou será que nós estamos doutrinando os nossos irmãos para conhecerem as doutrinas, simplesmente? Do que adianta, meus irmãos, vocês saberem de cabo a rabo tudo aquilo que é falado doutrinariamente, mas não terem um coração transformado pelo encontro real com a pessoa de Jesus? Sabe? O que deve acontecer, então, se estamos vivendo nessa realidade, é que Jesus deve nos parar e nos derrubar ao chão. Com essa luz que ofusca toda a nossa realidade, todo o nosso falso zelo. Portanto, avalia você hoje. Será que você tem vivido uma vida cristã com um zelo verdadeiro, coerente com o caráter de Deus que se revela a nós? Ou será que é um zelo pela finalidade do zelo? Para que você cumpra aquilo que talvez está disposto diante de você. Cuidado com os debates. Cuidado com a tentativa infundada de tentar colocar na cabeça do outro aquilo que nós cremos de fato. Porque se não for a ação do Espírito Santo de Deus, meu irmão, abrindo o coração daquela pessoa para a fé, jamais teremos a capacidade de colocar diante dela. Podemos até fazer com que ela diga o nosso discurso, mas ela jamais será transformada. Se lembra de Simão o Mago? Ele dizia o discurso dos cristãos, mas não havia sido transformado pelo Espírito de Deus, não havia tido um encontro real com a pessoa de Jesus Cristo no meio do caminho. Qual é o sentido, então, de um falso entendimento, de um zelo sem qualquer verdadeiro entendimento a respeito de Deus? Por isso nós precisamos clamar a Deus por misericórdia e pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine a partir do conhecimento de Deus que Ele mesmo revelou para nós. É por isso que quando você se debruçar sobre a Escritura, nunca se esqueça. Peça ao Espírito Santo de Deus para que fale ao seu coração, para que ilumine a Escritura diante dos seus olhos, para que você enxergue a glória de Deus, para que você veja o brilho de Jesus no meio do caminho, para que assim então você seja transformado. Não só assimile o discurso, não só aprenda as doutrinas, não só leia todos os livros teológicos, não só faça isso, mas faça isso uma vez que você foi encontrado por Jesus. Faça isso sabendo que Cristo Jesus, esse mesmo Deus, brilhou diante de você, toca o seu coração e fala com você através das Escrituras. Meus irmãos, quando a gente lê a Escritura, a gente tem que ouvir a voz de Deus. A gente tem que ouvir a voz de Deus falando conosco. Deus nos conduzindo na nossa vida de maneira que nós deixemos os nossos pecados e queremos agradar a Deus. Queremos agradar a Deus verdadeiramente. Peça ao Espírito Santo de Deus para que fale com você na medida que você ler as Escrituras. E não torne o ato de ler as Escrituras um ato simplesmente zelo pelo zelo. Quando você simplesmente se debruça sobre este livro, achando que este é só mais um livro que você deve checar na sua lista de leituras. De mais uma leitura que você deve fazer no seu dia de hoje. E dar o checkzinho lá. Para a sua consciência isso é ótimo. Será que para o seu espírito é? Será que nós temos nos alimentado da presença de Deus
a partir da palavra de Deus? Será que nós estamos contemplando o verdadeiro conhecimento de Deus, o verdadeiro zelo de Deus com o verdadeiro entendimento? Ou será que nós estamos agindo como Saulo? Zelo pelo zelo. Precisamos pensar nisso. O que acontece então, o texto continua no verso 3, é que existe uma luz que brilha no meio do caminho. Se você talvez se percebe hoje, sendo este homem que é zelo pelo zelo, sendo esta pessoa que está beirando aos caminhos da religiosidade, que está beirando os caminhos do farisaísmo, você se lembre de algo aqui que eu quero trazer ao seu coração, que há uma luz que brilha no meio do caminho. E esta luz é descrita para nós aí no verso 3 da seguinte maneira: enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: quem é, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. O texto então nos diz que, enquanto Saulo, consumido pelo seu zelo, estava indo em direção a Damasco para cumprir a ordem que havia recebido daqueles homens, uma luz brilha subitamente diante do caminho de Saulo. Subitamente, meus irmãos, sem nenhum tipo de aviso, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma chamada anterior, subitamente Saulo é surpreendido por uma luz que o para no caminho de Damasco. E acontece que nos outros relatos que nós temos da conversão de Saulo, nós recebemos mais informações do que estava acontecendo ali, de maneira que quando lemos Atos no capítulo 9, Atos no capítulo 22 e Atos no capítulo 26, nós conseguimos ver a grande figura, o que de fato estava acontecendo ali com Saulo. Saulo é chamado 2 vezes, e aqui existe algo importante nisso. Saulo é chamado Saulo, Saulo, da mesma maneira que Samuel foi chamado, da mesma maneira que Moisés foi chamado Moisés, Moisés. Essa repetição, nesta cultura, nesta realidade, indica uma voz de intimidade. Uma voz que chama para a intimidade. O chamado então de Saulo, chamado por Deus aqui 2 vezes, demonstra-se algo especial, que nós encontramos em tantos outros relatos nas Escrituras. E em muitos outros lugares nós percebemos essa repetição chamando de uma maneira íntima e pessoal. Saulo então não tinha certeza de quem estava falando com ele. Por isso ele pergunta: quem é, Senhor? A palavra que Saulo usa aqui é a mesma, Kyrios, Senhor. Porém, ao usá-lo, ele não usa simplesmente já reconhecendo que é Cristo Jesus com o seu senhorio que tem, mas sim com uma realidade de respeito, porque ele deseja saber quem de fato está falando com ele, mas ele tinha uma consciência. Algo não humano está falando comigo, algo vindo dos céus, alguém vindo dos céus está falando comigo. Quem é, Senhor? Essa é a pergunta de Saulo. E então, essa pergunta ela é respondida pelo próprio Senhor Jesus, dizendo: Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue? Eu imagino que nesse momento, ao ouvir isso, Saulo tenha se lembrado de tantos discursos, em especial o discurso de Estevão. Porque se você se lembra, meus irmãos, quando estava sendo martirizado, Estevão estava sendo apedrejado. A Bíblia nos diz que Estevão olha para os céus. E ele declara isso em alto bom som: vejo a glória de Deus nos céus e eu vejo Jesus sentado à destra de Deus, na majestade. E então a Bíblia diz que Estevão vai e morre, entrega o seu espírito e morre. E a palavra de Estevão, antes de morrer, é semelhante ao que Jesus fala. Estevão diz o seguinte: Senhor, não impute a eles esse pecado, perdoa-os este pecado. Interessante isso. Eu me imagino agora Saulo, vendo Saulo no chão, prostrado no chão, porque aquela luz o para subitamente. Deus intervém na história de maneira súbita, sem avisar, sem dar anúncios. Saulo então se vê no chão e escuta que aquele que havia falado com ele era Jesus, a quem Saulo estava perseguindo. Naquele momento então, provavelmente Saulo se lembrou da morte de Estevão. Saulo talvez se lembrou de muitos outros cristãos, que nós não sabemos ou não temos o relato, que haviam sido martirizados. De muitos que estavam nas cadeias dizendo: me prendam, porque eu creio que Jesus é o Senhor.
Prendam-me mesmo, porque eu sei que Jesus Cristo ressuscitou. Eu sou testemunha da ressurreição de Cristo. E então, nesse momento, Saulo tem uma quebra. O que acontece ali é algo que nenhum de nós pode comparar, a não ser quando nós experimentamos isso. É quando Jesus, diante da nossa pecaminosidade, do nosso coração corrompido, brilha diante de nós e diz: por quê me persegues? Eu sou Jesus. Eu me apresento a você agora. Eu sou Jesus, aquele que você estava perseguindo. Eu sou Jesus, aquele que você estava negligenciando. Eu sou Jesus, aquele que você ouviu falar na Bíblia, que sua mãe falava com você, que o seu pai falava com você. Eu sou Jesus. Eu sou o Senhor. E nesse momento, então, Saulo é tomado. E essa fala de Jesus, meus irmãos, ela é preciosa demais para nós. Porque nós encontramos aqui algo muito, mas muito importante para a igreja. Uma coisa que nós precisamos cuidar mesmo com muito zelo. Que é o seguinte, quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irônico, não? O Criador dizendo para uma criatura: por que você me persegue? Mas Jesus está dizendo aqui o seguinte: Saulo, você persegue a minha igreja. E perseguir a minha igreja é me perseguir. Perseguir os meus santos é me perseguir. Isso nos traz uma consciência muito clara da unidade, da união entre Cristo e o seu corpo. Entre Cristo e a igreja. Existe uma união clara aqui, porque nós somos de fato o corpo de Cristo. Então, quando dizemos, meus irmãos, que somos o corpo de Cristo, quando no momento da ceia nós estamos aqui partindo o pão e bebendo do cálice, nós dizemos nós somos o corpo de Cristo. Existe uma união gloriosa entre o nosso Senhor e a nós mesmos. Quando você foi batizado nas águas, você faz parte do corpo de Cristo. Você se iguala a Jesus na sua morte e na sua ressurreição. Quando isso acontece, nós estamos unidos com Cristo. De maneira que, como o Senhor mesmo disse uma vez: nenhuma das minhas ovelhas será arrancada das minhas mãos. Significa que você está seguro com Cristo. Essa deve ser uma verdade clara para você. A glória de Deus brilha diante de nós a partir do verdadeiro conhecimento de Deus, para que nós sejamos agora amarrados a Cristo, enraizados a Cristo, de uma maneira que nada pode nos separar de Jesus. É o que Paulo vai dizer: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, você está unido com Cristo. Se você persegue o povo de Deus, você persegue o próprio Cristo. Estas são as palavras de Jesus a Saulo. Portanto, meu irmão, tenha uma convicção e uma certeza clara. A igreja de Jesus de fato sofrerá neste mundo, como já sofre há muitos anos. E continuará sofrendo, e sofrerá talvez ainda mais. Mas tenha uma certeza: Jesus partilha conosco os seus mesmos sofrimentos. Tenha isso como autoestima diante do Senhor. Você foi achado pelo seu Senhor digno de ter partilhado consigo os sofrimentos dele. Nós estamos unidos a Jesus de uma maneira gloriosa, e que nada arranque de você isso. Que nada tire da sua consciência, meu irmão cristão. Tenha consciência de que você não pode ser separado de Jesus. Você não pode perder aquilo que foi unido por Deus. Deus não vai separar da sua igreja nunca mais. Jesus não vai deixar de desamparar a sua igreja jamais. Portanto, meus irmãos, a obra que nós estamos fazendo aqui é uma obra santa. Por isso a igreja recebeu uma comissão santa, para que esteja unida com Jesus, zelando pela palavra de Deus, manifestando a glória de Deus pelo conhecimento de Deus. Da mesma maneira como Saulo então foi impactado por essa verdade. E essa fala deve impactar o nosso coração também. Que você seja impactado com essa realidade, que você está unido com Cristo, unido com Jesus. E é interessante que esta luz que brilha, meus irmãos, o texto de Atos no capítulo 26 vai nos dizer que o sol que estava brilhando era o sol, como o sol que brilha agora, neste horário. Um sol próximo do meio-dia. Imagine a glória desta luz ao brilhar, de maneira diante de Saulo que todo o resto é ofuscado diante dele. E então o texto nos diz que Saulo cai no chão. E ao cair no chão, é interessante que o texto de Atos no capítulo 26 nos diz o seguinte: as palavras do Senhor Jesus para Saulo não foram simplesmente: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Mas foram as seguintes. Atos 26 no verso 14, nas palavras do próprio Saulo, diz o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues?
É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Essa expressão ela é muito importante. Essa expressão talvez para nós não faça tanto sentido, mas naquele contexto da época, os aguilhões eram como se fossem espetos que ficavam atrás dos carros de boi, entre os bois e os carros, de maneira que se aquele boi continuasse a se debater, ou se ele tentasse dar um coice no carro, ele ia coicear o aguilhão, ele ia se ferir no aguilhão. De maneira que Jesus está dizendo para Saulo o seguinte: Saulo, Saulo, pare de lutar. Quanto mais você lutar, mais você vai sofrer. Sabe o que isso exalta para nós aqui, meus irmãos? A soberania de Deus na salvação. Jesus está dizendo para Saulo assim: Saulo, não há como lutar. Não tem o que você possa fazer. Você pode continuar lutando. Você pode continuar ignorando a palavra de Deus que foi declarada através daqueles meus servos que morreram diante de você. Você pode continuar ignorando o testemunho de Jesus e da ressurreição. Você pode continuar tentando ignorar estas coisas. Mas Saulo, eu te escolhi. Saulo, eu te chamarei para a vida. De maneira que, Saulo, é inútil continuar dando coices contra os aguilhões. É inútil você continuar como um touro se debatendo, porque você não pode contra a vontade de meu Pai. Você não pode contra a vontade de Deus. E é isso que acontece conosco, meus irmãos. É exatamente isso que acontece conosco. A glória do Senhor brilha diante de nós. O senhorio de Cristo brilha ofuscando as nossas realidades pessoais, mostrando que de fato o Senhor é aquele que detém o verdadeiro conhecimento de si e nos entrega isso. E para isso Ele precisa nos derrubar do cavalo, nos derrubar do nosso zelo pelo zelo, tirar você do seu caminho que está indo em direção à morte, achando que está fazendo a vontade de Deus. E aí quando isso acontece, Deus na sua misericórdia e graça, o que Ele faz? Ele nos derruba. Ele nos derruba ao chão, de maneira que a glória dele brilhe. E essa glória, essa luz de Jesus, ilumina a palavra de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus diante de nós. Essa é a experiência da conversão. A conversão é assim como foi para Saulo, para todos nós. Quando a palavra de Deus é iluminada por uma luz que brilha mais forte que o sol do meio-dia e ofusca as nossas realidades e as nossas concepções pessoais. Como o texto de Romanos no capítulo 1 vai dizer, que os homens abandonaram o conhecimento de Deus, entregaram o seu coração às suas próprias concupiscências, entregaram o seu coração ao próprio conhecimento deles. E a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer que o coração deles é obscurecido. O que quebra esta escuridão dos corações dos humanos é a glória de Deus que aparece diante de nós no meio do caminho, diante dos caminhos das nossas vidas. Nós todos estávamos vivendo a vida comum, fazendo aquilo que agradava a nós mesmos, vivendo a nossa vida de pecado rotineira, quando Jesus brilha diante de nós e nos derruba ao chão. E diz o seguinte: não lute, pare de tentar lutar, se entregue, porque você não pode contra a minha vontade. O alvo de Saulo, o alvo da adoração de Saulo não mudou, porque ele continuava desejando agradar a Deus de uma certa maneira. Mas aquele encontro que ele tem com o Senhor Jesus, aquele encontro muda drasticamente a vida de Saulo, muda drasticamente a concepção de Saulo sobre a realidade, muda drasticamente a cosmovisão de Saulo, de maneira que ele não mais é o mesmo. Saulo foi mudado por inteiro e ele não mais é como era. Isso deve estar claro para nós. A conversão, essa luz que brilha diante dos caminhos, é exatamente o que nos faz não sermos mais como éramos. Por isso nós deixamos as práticas antigas, meus irmãos. Por isso que essa luz deve conduzir a você a viver uma vida de santidade. É por isso que você deve mudar agora os seus intentos. As suas intenções serão transformadas. Os seus desejos serão reconduzidos. Agora você agradará a Deus, segundo o conhecimento de Deus, segundo a palavra de Deus. E a palavra é, o evangelho de Jesus é anunciado. Se arrependa e creia que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos e hoje reina e reinará para sempre. Essa mensagem transforma e deve transformar as nossas vidas. E por fim, meus irmãos, para orarmos, o que acontece com Saulo nesse momento é que ele vai então de um homem que era do zelo pelo zelo, de um ferrenho perseguidor que é interceptado no caminho por Jesus, pela glória do poder de Deus. Quando isso acontece, ele passa de perseguidor ferrenho a perseguido. Olha só o que diz o texto no verso 10 ao verso 19.
Havia em Damasco então um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe aparece numa visão e disse: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita. E na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o seu nome. Verso 15. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no meio do caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo, então, aquele que estava furioso no seu intento, se sente fraco ao se encontrar com Jesus, é derrubado, perde as forças, perde a visão clara que tinha é perdida agora, porque ele teve um encontro real com o Senhor Jesus. E quando isso acontece, Saulo, que era esse touro bravo, não chega em Damasco como um touro bravo, chega em Damasco carregado, conduzido pelos seus companheiros, de uma maneira que agora ele é um homem que precisa de cuidados. Olha o que Deus faz com este homem, meus irmãos. Olha o que Deus faz com Saulo. Derruba Saulo. Quebra as pernas de Saulo. Quebra os olhos, as visões de Saulo, para que ele não mais enxergue como antes ele enxergava. De uma maneira muito especial, ele perde a visão. Não só a visão que antes ele tinha de enxergar as realidades como enxergava, mas a visão física. Saulo foi ofuscado pelo brilho glorioso da presença real de Jesus que brilha diante dele. Então, Deus vai e chama Ananias. E a gente se identifica com Ananias, né? Senhor, Saulo, eu já ouvi falar desse cara. Saulo é esse homem que está matando pessoas, que está matando aqueles que invocam o seu nome, que está perseguindo aqueles que estão aqui diante do Senhor. Mas Deus deixa claro, o Senhor Jesus deixa claro, que este homem era instrumento, seria um instrumento escolhido por Jesus para levar o nome do Senhor diante de reis, diante de gentios e diante do povo de Israel. Ananias obviamente conhecia a fama de Saulo, né? Como talvez a gente conhece a fama de muitas pessoas. Talvez você conheça pessoas que talvez não estejam perseguindo os cristãos, mas são terríveis pecadores. E não diga que você não conhece. Não faça vistas grossas para o seu julgamento agora. Porque você sabe daqueles que você olha e pensa: este homem, esta mulher estão tão distantes do caminho de Deus. Como é que eu posso chegar até eles e falar sobre o Evangelho? Talvez é justamente o que acontece aqui diante de nós, assim como Ananias. Ele percebe então que Jesus mesmo diz a ele o seguinte: Ananias, vai, porque eu o escolhi, eu o elegi, eu o chamei para a vida, para que ele seja o verdadeiro instrumento para alcançar muitos. Paulo, então, na grande sabedoria de Deus, é chamado para dar continuidade à grande comissão. E Paulo tem aqui, gente, meus irmãos, ele tem aqui, não é uma visão, quando ele se encontra com Jesus no meio do caminho. O que acontece, de fato, é uma aparição do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto diante de Saulo. Diferente do que tem Ananias aqui, Ananias tem uma visão sobre Jesus. E o fato de Paulo ter tido uma aparição de Cristo é um dos grandes requisitos para o seu apostolado, para que Paulo fosse chamado como aquele apóstolo que ele mesmo vai dizer que é fora do tempo. Quando ele vai dizer na carta aos Coríntios que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos 12, mas apareceu a ele também, como um filho fora do tempo, como aquele que viu o Senhor e se tornou um apóstolo de Jesus. O zelo de Saulo foi reconduzido. Aquele homem que antes era perseguidor, agora passa a ser um daqueles que ele perseguia. E Ananias, crendo na palavra do Senhor, chega diante de Saulo e não trata Saulo de maneira diferente. Ao contrário, a palavra de Ananias para Saulo é: Saulo, irmão. A palavra aqui é uma palavra que nós conhecemos, adelphi, irmão.
que faz parte da mesma realidade, que faz parte da mesma família, que está no mesmo ambiente, que comunga das mesmas coisas. Adelfe, irmão. Ou seja, Ananias não mais julga Saulo por conta das outras coisas que ele havia feito. Não mais julga Saulo por conta das atrocidades e dos crimes que ele havia cometido. Mas agora tem a percepção sobre Saulo que o próprio Senhor Jesus dá a ele. Ananias, este é aquele que eu escolhi, que será meu instrumento diante dos gentios, dos reis e para sempre. Então Saulo é recebido na família de Deus pelo batismo, e Ananias impõe as mãos sobre ele, e ele recebe o Espírito Santo de Deus no sentido de capacitação, como nós já temos visto aqui, para ser testemunha. E acontece que a jornada então de Saulo continua a partir daqui, como nós já conhecemos. Meus irmãos, por fim, para nós orarmos, Deus em sua soberania e na sua sabedoria conduziu reviravoltas na história. Chamou para si homens improváveis, pessoas improváveis, talvez os piores dos piores. Eu quero te conduzir à reflexão da seguinte maneira: por que será que você pensa que existem pessoas que não podem vir a Cristo? Será que você deixou de orar por aqueles que você orava, pensando, vou desistir deles? Será que você deixou de crer no poder de Deus para a salvação daqueles que você ama? Será que você deixou de crer no poder de Deus a partir da palavra pregada e da glória de Deus mediante o Espírito Santo, que ilumina o coração dos pecadores? Será que você se esqueceu que você é um desses pecadores que foi alcançado pela graça? Será que você deixou de orar e de amar aqueles que estão fora da família da fé? Será que você deixou de orar pela conversão daqueles que você encontra no seu trabalho todos os dias? Será que você deixou de orar pela conversão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Saulo é este exemplo de que não há empecilhos para Deus. A graça de Deus não pode ser contida. E se Deus, na sua soberania, desejar salvar alguém, não há nada que se possa fazer para que essa pessoa não seja salva. Ao contrário, Deus trará todos aqueles que Ele deseja a si. Portanto, seja animado nesta palavra. Tenha essa certeza no relato da conversão de Saulo, que o poder de Deus opera a partir da nossa fraqueza, a partir da onde nós não podemos caminhar, e que esse poder traz para nós, diante de nós, o conhecimento da palavra de Deus revelada de uma maneira gloriosa, de maneira que os nossos corações obscurecidos são trazidos à vida. Portanto, busquemos de todo o coração sermos verdadeiramente zelosos com a palavra de Deus, verdadeiramente zelosos com o caráter do nosso Deus, mas sabendo que o Espírito Santo de Deus fará aquilo que Ele deseja, trará todos aqueles que Ele quiser, da maneira que Ele quiser, no tempo que Ele desejar, para a glória do seu próprio nome. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos conduza, Senhor, de maneira que sejamos transformados por ela. Que esse conhecimento possa gerar aos corações dos Teus filhos aqui um verdadeiro zelo, Senhor, mas não um zelo que tenha uma finalidade em si mesmo. Não um zelo, Senhor, que conduza eles, Pai, para distante do caráter do Senhor. Não um zelo, Senhor, que os conduz para as suas próprias concupiscências, para a obscuridade do seu próprio coração. Antes, o Senhor nos dê, Pai, um zelo coerente com a sua palavra. Um zelo que aponta para o caráter de Deus. Um zelo que aponta para esta glória que brilha diante de nós, assim como o Senhor brilhou diante de Saulo naquele caminho. Pedimos a Ti, Senhor, anima aqueles que estão fracos na fé, de maneira que possam se debruçar sobre a sua palavra e clamar ao Senhor em oração, para que sejam visitados pelo Teu Santo Espírito, que sejam cheios do Teu Santo Espírito, para que sejam testemunhas vivas do Cristo ressurreto. Peço também, Senhor, para que o Senhor anime os corações daqueles que estão desanimados de orar por aqueles que ainda não se converteram. Dê a eles, Deus, fome e sede por aqueles que estão perdidos, de maneira que eles sejam aqueles que clamam ao Senhor dia e noite, para que aqueles que amam sejam convertidos a Ti pela ação do Teu Santo Espírito. Mas que nós possamos descansar, Senhor, na soberania e no senhorio de Cristo, que é sobre nós, sobre todos nós e sobre toda esta realidade, Senhor, confiando em Ti e sendo transformados por este encontro todos os dias. Essa é a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, a comunhão e a direção do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor aqui e espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre.